Nessa terceira parte da videoaula sobre as noções básicas do Simples Nacional e alterações que foram trazidas pela Lei Complementar número 155, eu vou falar sobre os novos limites. É uma parte bastante importante, quase que o núcleo das alterações que foram trazidas pela Lei Complementar número 155. A partir de 2018, a empresa optante pelo Simples Nacional, ela vai poder faturar R$4.800.000 por ano, né? O limite até 2017 é R$3.600.000 e vai passar para R$4.800.000. É importante esclarecer também que esse limite pode ser duplicado se a empresa exportar, né? Ela exportar mercadorias ou serviços. Então, por exemplo, a partir do ano que vem, uma empresa vai poder faturar R$4.800.000 no mercado interno e mais R$4.800.000 em exportações. Pode chegar ao faturamento máximo até R$9.600.000. Esses dois limites eles não são intercambiáveis, então uma empresa não pode, por exemplo, em 2018, faturar R$7 milhões no mercado interno e R$2.600.000 em exportações. Não, porque é R$4.800.000 o limite em cada um dos mercados. R$4.800.000 aqui no mercado interno e R$4.800.000 em exportações. No entanto, os limites máximos do ICMS e do ISS, eles permaneceram em R$3.600.000. Não subiu o limite para efeito de ICMS e ISS. Qual vai ser a consequência prática disso? Tem alguns slides que vão mostrar mais à frente, assim, na prática, né? Mas nós vamos ter empresas optantes pelo Simples Nacional, porque não atingiram o limite máximo, estão dentro do limite máximo do Simples Nacional, a partir do ano que vem R$4.800.000, mas ultrapassaram R$3.600.000, que é o sublimite obrigatório para efeito de ICMS e de ISS. Então, nesse caso, a empresa vai ser optante, mas vai recolher o ICMS e o ISS fora do Simples Nacional, vai recolher diretamente ao Estado ou ao município. Os estados que têm até 1% do PIB nacional, eles poderão adotar um sublimite menor, de R$1.800.000 por ano, o faturamento da micro e pequena empresa. São estados que têm um potencial econômico menor, então eles têm essa faculdade de, ao invés de trabalhar com R$3.600.000, que é o sublimite obrigatório para todos os demais estados, escolherem esse sublimite de R$1.800.000 por ano. Para 2018, apenas o Acre, Amapá e Roraima vão trabalhar com esse sublimite de R$1.800.000. Então, essas empresas desses estados, Acre, Amapá e Roraima, que ultrapassarem R$1.800.000 de faturamento no ano e não ultrapassarem R$4.800.000, que é o limite total, elas vão estar no Simples Nacional, porque estão dentro do limite global do Simples Nacional, mas vão recolher o ICMS e o ISS diretamente a esses estados ou aos municípios, no caso do ISS. Nós temos uma regra de transição trazida pela Lei Complementar número 155, por quê? O novo limite é R$4.800.000, mas o limite em 2017 é R$3.600.000. Uma empresa que ficar nesse intervalo entre R$3.600 e R$4.800, pode ser que ela possa continuar como optante pelo Simples Nacional a partir do ano que vem, em determinadas condições, e nós vamos explicar isso, como é que funciona isso a partir de 2018. O primeiro caso é o mais simples, a empresa que faturou até R$3.600.000, ela simplesmente continua, quer dizer, ela está dentro do limite de 2017 e está dentro do novo limite de 2018. Uma empresa que faturou em 2017 entre R$3.600.000 e R$4.320.000, R$3.600.000 e R$4.320.000, ela ultrapassou o limite de 2017, mas em menos do que 20%, em até 20%. Nesse caso, ela seria excluída a partir de 2018 já, porque quando o excesso é até 20%, a exclusão não é dentro do ano, ela ocorre só no ano seguinte. Como ela seria excluída a partir de janeiro, mas em janeiro já tem o limite novo, então ela continua automaticamente. Então, essa empresa que ultrapassou até 20%, quer dizer, ela faturou entre R$3.600 e R$4.320,
ela não precisa pedir exclusão, é simplesmente continuar como optante a partir de 2018. A única ressalva que nós fazemos é que se a empresa ou o seu contador, a sua empresa de serviços contábeis, processou a exclusão, pediu a exclusão no portal do Simples Nacional, tem que pedir para entrar novamente em janeiro. Pediu para sair, tem que pedir para voltar. Mas quem não pediu, não é necessário solicitar essa exclusão. A outra situação, um pouco mais grave, né, é a empresa que ultrapassou em 2017 mais do que 20%. Ela ultrapassou o faturamento, então, mais do que 4.320 e não ultrapassou 4.800, que é o novo limite. Ela vai poder optar pelo Simples Nacional o ano que vem? Vai poder. Mas como ela passou em mais que 20%, a exclusão ela ocorre no mês seguinte ao excesso, ou até, se ela abriu em 2017, ocorre retroativamente a data de abertura. Nesse caso, ela tem que pedir para sair, ou a partir do mês seguinte, ou a partir da data de abertura, se abriu em 2017, quer dizer, tem que pedir para sair e tem que necessariamente pedir para voltar em janeiro de 2018. Tem que fazer nova opção pelo Simples Nacional em 2018. É importante a gente saber como que a gente sabe se uma empresa vai pagar dentro do Simples Nacional ou fora do Simples Nacional. Nós sempre separamos em dois momentos. Primeiro, o mês de janeiro, que é o mês que começa cada ano, né? Então, nesse mês de janeiro, para saber se uma empresa começa a pagar dentro do Simples Nacional, ela tem que verificar qual foi o seu faturamento no ano anterior. Então, em janeiro de 2018, ela verifica o faturamento em 2017. E durante o ano calendário, quer dizer, de fevereiro a dezembro, ela já passa a não olhar o faturamento do ano anterior, mas passa a olhar o faturamento do ano corrente, do ano presente, né? Então, de fevereiro a dezembro, ela soma o faturamento dos meses para ver se mantém-se dentro do limite do Simples Nacional. Se mantiver tranquilo, se houver excesso até 20%, ela permanece pagando o Simples Nacional até o final do ano e sai só no ano seguinte. E se houver um excesso acima de 20%, ela já deixa de recolher o Simples Nacional a partir do mês subsequente ao do excesso. Lembrando que se uma empresa inicia atividades, esses limites são proporcionalizados. A partir de 2018, o limite de 4.800, por exemplo, uma empresa que abriu em julho, né, ela não pode ter o limite total de 4.800.000. Então ela vai ter metade disso, que é 2.400.000 para vender no mercado interno e 2.400.000 para vender para o exterior. E da mesma forma, se ela ultrapassar o limite proporcional em até 20%, ela sai do regime só no ano seguinte, e se ela ultrapassar em mais que 20%, ela sai retroativamente ao início de atividades. A empresa que inicia atividades, quando ultrapassa em mais que 20%, a saída dela não é no mês seguinte, não, é desde a abertura da empresa, quer dizer, naquele ano de abertura, se ela ultrapassou em mais que 20% esse limite proporcional, ela fica fora do Simples Nacional durante o ano inteiro. Em exemplos numéricos, aquilo que eu falei na teoria, na parte numérica, né, eu separei em duas telas, janeiro de cada ano calendário, e olhando janeiro, a gente olha janeiro mesmo, pode ser janeiro de 2018, 19, 20, é sempre assim, essa é a regra para todos os meses de janeiro de cada ano calendário. Se a empresa ela faturou até 3.600.000, nós estamos aqui trabalhando com a maior parte dos estados que tem sublimite de 3.600.000, né? Então, se a empresa no ano anterior ela faturou até 3.600.000, ela vai começar janeiro pagando todos os tributos no Simples Nacional. Por quê? Porque ela está dentro do limite global de 4.800.000, está dentro também do sublimite do ICMS e do ISS. Então, janeiro, ela começa pagando tudo dentro do Simples Nacional. Agora, se no ano anterior o faturamento dela foi entre 3.600.001 e 4.800.000, ela ultrapassou o sublimite do ICMS e do ISS. Nesse caso, ela começa pagando o Simples Nacional, sim, mas só tributos federais. O ICMS e o ISS, ela já começa janeiro pagando diretamente ao Estado e diretamente ao município e continua assim até o final do ano. Ela não volta, esse ICMS e ISS, ela não volta a pagar dentro do Simples Nacional nesse ano calendário. Ela já começa pagando por fora.
Agora, se no ano calendário anterior, no ano anterior, ela faturou acima de 4.800, que é o limite do Simples Nacional, ela já começa fora, quer dizer, não paga nem tributos federais e nem tributos estaduais ou municipais no Simples Nacional. Vamos agora para fevereiro a dezembro de cada ano calendário, pode ser 2018, 19, 20, quer dizer, sempre essa regra vai ser observada de fevereiro a dezembro de cada ano calendário. Aqui nós não olhamos mais a receita bruta do ano anterior, é a receita bruta do próprio ano calendário, né? Então, se eu estou em fevereiro, eu somo janeiro e fevereiro, quer dizer, o valor acumulado entre janeiro e fevereiro. Se eu estou em março, eu olho janeiro, fevereiro e março, é o valor acumulado desses 3 meses, e assim por diante, até o final do ano. Muito bem, e nós estamos aqui com a seguinte premissa. A empresa começou janeiro pagando o Simples Nacional, esse quadro tem essa premissa, né? Então começou janeiro pagando o Simples Nacional porque estava dentro da regra do quadro anterior do mês de janeiro. Bom, começou janeiro pagando o Simples Nacional, quando que ela vai pagar todos os tributos no Simples Nacional? Bom, até 4.320.000, quer dizer, se no ano anterior ela ficou até 3.600.000, começou janeiro pagando o Simples Nacional todos os tributos, até 4.320.000 ela vai continuar pagando todos os tributos no Simples Nacional, tanto os federais quanto o ICMS e o ISS. Por que 4.320.000? Por que não 3.600.000? Porque durante o ano calendário tem a regra dos 20% de tolerância de excesso. Então, 3.600.000 mais 20%, 4.320.000, quer dizer, enquanto o faturamento acumulado não ultrapassar 4.320.000, essa empresa ela vai continuar pagando todos os tributos dentro do Simples Nacional, federais, ICMS e ISS. O outro quadro é se o seu faturamento, quando chegar em 4.320.000, 1 centavo até 5.760.000. Por que também 5.760.000 e não 4.800.000? Por causa da regra da possibilidade de excesso de 20%. 4.800.000 mais 20%, 5.760.000. Então, de 4.320.001 centavo até 5.760.000, a empresa vai pagar só os tributos federais no Simples Nacional e o ICMS e o ISS vai pagar diretamente ao Estado ou ao município. Nesse caso, porque já ultrapassou o limite de tolerância para o ICMS e para o ISS. Então, entre 4.320.001 centavo e 5.760 no faturamento acumulado no ano, ela vai pagar só os tributos federais no Simples Nacional e o ICMS e o ISS. A partir do mês seguinte, que ultrapassou esses 20% de sublimite, vai pagar diretamente ao Estado, diretamente ao município. Para o Estado e para o município, é como se houvesse para essa empresa uma exclusão do Simples Nacional. Ela está no Cadastro Nacional como optante pelo Simples Nacional, mas lá para o Estado e para o município, que ultrapassou esse sublimite em mais que 20%, é como se fosse uma empresa normal. No ICMS, por exemplo, tem que apurar estoque, gerar os créditos, tem que emitir notas com crédito cheio, vai entrar no regime de débito e crédito com relação ao ICMS. Então, todo o procedimento, quando ultrapassa esses 20%, é como se para o Estado e para o município essa empresa fosse excluída do Simples Nacional. Aqui, no Cadastro Central, é como se ela fosse impedida de recolher o ICMS e o ISS no Simples Nacional. E quando ultrapassa 5.761.000 centavo, quer dizer, ultrapassou 4.800.000 mais 20%, quer dizer, ultrapassou mais que 20%, a partir do mês seguinte a esse excesso, está fora do Simples Nacional, não recolhe mais nada. Não recolhe nem tributos federais, nem ISS e nem ICMS. E daí, para janeiro, volta à tela anterior, volta para as regras de janeiro sempre. Então, nós sempre observamos essas duas regras. Essa tela, quer dizer, é observada sempre em janeiro de cada ano calendário, e a segunda tela de fevereiro a dezembro de cada ano calendário. Então, é importante saber que nós temos duas regras básicas que estão em duas telas diferentes. Temos a regra de janeiro de cada ano calendário, que deve ser observada em janeiro, para saber se a empresa começa pagando o Simples Nacional, começa pagando os tributos no Simples Nacional em janeiro e quais começa pagando. E depois a outra regra, que é de fevereiro a dezembro,
que observa-se então o faturamento acumulado durante o ano para saber se a empresa continua pagando todos os tributos no Simples Nacional ou se continua pagando só os tributos federais no Simples Nacional e a partir de quando que ela está obrigada a pagar tudo por fora do Simples Nacional. Com isso, nós terminamos a parte 3 da videoaula, que são os novos limites, regras de transição do Simples Nacional, que vão valer a partir de 2018.